Bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. O assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho de eletrodinâmica e especificamente aí de ponte de Winston. Antigamente, há muito tempo atrás, os resistores ainda não tinham sido muito bem trabalhados e uma figura chamada George Ohm começa a trabalhar o estudo de resistores. Ele chega em algumas leis, eu vou falar especificamente da segunda lei. Na segunda lei, a partir de um material por onde passa a corrente elétrica, ele vai fazer as seguintes avaliações. Ele vai perceber que, dependendo do comprimento de um fio, dependendo da área de um fio, da bitola desse fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino, e dependendo do tipo de material do qual é feito esse fio, ele poderia determinar um valor de resistência elétrica para esse fio. Só lembrando, resistência elétrica é a dificuldade que a corrente vai sentir ao atravessar o condutor. Ela é dada dessa forma, né? A resistência elétrica depende do material. Esse Rho, essa letra grega, significa a resistividade elétrica do fio. Depende do comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica, ou seja, maior a dificuldade do elétron atravessar o fio. E depende da área. Como normalmente os fios são cilíndricos, eu posso transformar essa área em π vezes raio ao quadrado, que é a área do corte de um fio. Atualmente, a gente usa uma outra técnica para achar a resistência elétrica, tá? Então, a gente vai tentar descobrir o valor dessas resistências que estão aí. Para isso, eu vou escolher uma delas, eu vou escolher essa primeira aqui, que eu tenho essas cores, verde, azul, marrom e dourado aqui no final separado, tá? Para isso, foi inventado uma tabela de cores. Ela funciona tanto para 3 cores quanto para 4 cores, tá? Funciona tanto para 3 cores quanto para 4 cores, sendo a última aqui a porcentagem que a gente vai chamar de tolerância. Eu trabalho aqui com 3 cores mais a tolerância lá no final. Então, vamos ver como é que funciona isso. Primeira cor, verde. Então, ó, eu olhei a cor e venho aqui na tabela, o primeiro número, tá aqui o meu valor, 5. Segunda cor, azul. Venho aqui na segunda cor, né? Então, na segunda faixa, aqui no caso, é o número 6. Nesse caso, com 3 cores, eu pulo a terceira coluna e vou direto para o multiplicador. Então, essa cor aqui é o marrom, e o meu multiplicador para o marrom, ele é vezes 10. Então, já tinha 56, 56 vezes 10, 560 ohms. Então, temos o valor da resistência elétrica. A última cor é a tolerância. Então, ó, é o dourado. Eu vou ter que ir para o dourado a tolerância de 5%. Fazendo 5% de 560, quer dizer que esse número pode ser 560 mais 28 ou 560 menos 28. Então, atualmente, a gente usa essa tabela de cores, né, para determinar o valor de uma resistência. Só que lembra, o Ohm, século XIX, tá? Então, naquele começo, nem todo mundo tinha isso marcado. Então, você ia montar um material, você precisava de um valor de referência para montar a sua resistência elétrica. Esse link que eu coloquei aqui embaixo é uma tabela, uma espécie de uma tabela dinâmica na internet, onde você pode ver para cada cor como é que funciona os valores de resistência. Esse cara aí do lado é o Winston, né? Charles Winston, e ele vai determinar o valor de um resistor, aí no caso no século XIX. Então é como se fosse assim, ó. O resistor não tem nada marcado. Eu não sei quem é esse cara e eu quero determinar o valor dessa resistência. Eu associo a essa resistência uma resistência da qual eu conheço o valor. Liga essas duas em sequência, liga essas duas em série. Paralelamente com elas, um fio com comprimento determinado. Tem a ver com a segunda lei de Ohm, guarda essa informação. Vou fazer um paralelo entre as duas, tá? A partir desse paralelo que está sendo feito aqui, ó, eu vou ligar a minha fonte de tensão.
Essa pilha vai fornecer a corrente elétrica para o circuito. Lembra, a gente, só para ficar mais fácil de falar, eu vou dizer para vocês que o positivo da pilha empurra a corrente elétrica, tá? Não é correto falar isso, mas ele é bom para memorizar. Então, o positivo da pilha está empurrando a corrente. Empurrou, está vindo, chegou aqui a um nó. Tem dois caminhos, ou seja, eu vou ter duas correntes. Uma vai por um caminho, uma vai pelo outro caminho. Numa determinada situação, desse fio de cima e desse fio de baixo, eu posso pensar que existem dois pontos onde esse potencial e esse potencial vão se igualar. Então, se eu medir o potencial desses dois lugares, como eles estão igualados, a DDP, a diferença de potencial entre os dois pontos, A e B, vai ser igual a zero, tá? Então, eu tenho essa situação marcada entre os pontos A e B. Isso significa, olha que coisa incrível, isso significa que essa corrente que está vindo por cima e essa corrente que está vindo por baixo, a hora que chegar aqui, elas têm dois caminhos. A de baixo ou sobe ou vai em frente, a de cima ou desce ou vai em frente. Mas quando isso acontece, quando a diferença de potencial é zero, é como se a força que a de cima fizesse e a força que a de baixo fizesse se igualasse. Então a corrente nem sobe, nem desce. A corrente continua em frente. Então, por esse fio, eu não vou ter corrente elétrica, porque a que estava por aqui continuou, a que estava por aqui continuou também. Então, elas se juntam novamente no nó e retornam para o circuito elétrico. O nome dado para isso é ponte em equilíbrio. E, nesse caso, a corrente elétrica vai ser zero, porque ela nem desce, nem sobe, porque o potencial de cima e o potencial de baixo são iguais, ou seja, a diferença entre eles é zero. Ou seja, esse pedaço de fio funciona como se fosse uma resistência. Esse pedaço de fio funciona como se fosse outra resistência. Lembra que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Cada comprimento é uma resistência. A grande sacada. A grande sacada. Essa resistência, nessa situação, ponte em equilíbrio, essa resistência vezes esse comprimento, que equivale a uma resistência, vai ser igual a essa resistência conhecida vezes esse comprimento. Os comprimentos, tendo um objeto conhecido como régua, eu determino o comprimento de um, o comprimento do outro. Tendo uma resistência, eu descubro o comprimento da outra. Então, dessa forma, a resistência desconhecida vezes esse comprimento é igual à resistência conhecida vezes esse comprimento aqui. Sabendo os dois comprimentos e sabendo uma resistência, eu determino o valor da outra. Isso é a ponte de Winston. Agora, como isso cai dentro de um vestibular, como isso cai na sua prática. Então, vamos ver uma outra situação. A gente viu a ponte de fio, é batizada essa daqui, quando eu uso um pedaço de fio junto com as resistências. Um outro caso seria esse. Pego 3 lâmpadas e uma resistência aí no caso. Essa resistência, ela pode ser uma resistência especial. Já vou mostrar por quê, tá? Liguei alguma coisa aqui, ó. Pode ser um resistor, pode ser um sensor, pode ser qualquer coisa. Eu faço o quê? Lembra? Vou medir a diferença de potencial desses dois caras, tá? Então, para a gente, a corrente vem, a corrente chegou no nó, a corrente divide para um lado e para o outro. A corrente vai querer chegar aqui e descer. A corrente vai querer chegar aqui e subir parte dela. Só que se o potencial de cima e o potencial de baixo forem iguais, eu não tenho DDP. Se eu não tenho DDP, a corrente vai embora direto e eu tenho o circuito fechado. Isso não funciona. Professor, para que você liga uma coisa aqui se essa coisa não funciona? Porque essa resistência pode ser uma resistência que muda. Muda com a pressão, ela muda de valor. Muda com a temperatura, muda de valor. Você fala, e daí? O que isso implica?
mudou o valor dessa resistência. Então, sei lá, eu pego um objeto qualquer, ponho a resistência e um objeto em cima. Então, ele está sofrendo uma certa pressão. Na hora que eu tirar esse objeto de cima, eu diminuo a pressão na resistência. Diminuindo a pressão na resistência, vai passar corrente naquele ponto que está ali. E eu posso simplesmente tocar um alarme. Ou eu posso dizer que eu dou um soco nesse objeto e ele muda o valor. E ele me diz qual é a força do meu soco. Ou eu posso ter aqui um sensor de temperatura, uma resistência que muda de valor com a temperatura. E aí, no caso, ela aciona isso daqui como se fosse um termômetro. Então, ele tem uma aplicação prática que pode ser muito boa. Para o vestibular, normalmente vão aparecer 4 resistências, 2 em série de um lado, 2 em série de outro, e nesse lugar, normalmente, um galvanômetro. Vem a corrente, chegou no nó, divide em 2. Se o potencial de cima e o potencial de baixo se igualam, a diferença de potencial é zero, ou seja, não passa a corrente nesse fio e a corrente vai embora pelo meu circuitinho clássico. Resistência 1 vezes resistência 4 igual a resistência 2 vezes resistência 3. Qualquer coisa que tiver ligada aqui desaparece. E eu posso ter 2 resistências em série, 2 resistências em série, a série de cima em paralelo com a série de baixo. Cuidado com esse exercício. Ele é muito fácil, mas ele pode cair em complicação. Tudo bem? Então, vamos pegar um exercício. Tito descobriu que a grafite de sua lapiseira poderia ser usada como um resistor. Então, ele fez um risco de comprimento L igual a 2 centímetros, tá? Então, L igual a 2 centímetros em seu caderno. E mediu a resistência entre os extremos com o auxílio de um ohmímetro, um medidor de ohms, né? Um medidor de resistência elétrica. Obtém-se o valor de 10 kΩ, 2 centímetros, 10 kΩ, 1 L, 10 kΩ. A fim de desafiar seus colegas de sala, ele contou o experimento que fez em casa e desenhou um esboço da bandeira do Brasil conforme a figura a seguir. Então, a figura é essa daqui, e ele está perguntando quanto que vale essa resistência aí no caso. Então, olha lá, eu tenho aqui um L. Então, o valor dessa resistência vai ser igual aí, no caso, a 10 kΩ. Onde mais eu tenho L? Ó, L aqui é L, aqui é L, e aqui também é L. É só ver a semelhança que eu vou ter aí. Então, estão aí. Todas essas resistências valem 10 kΩ. Agora, tudo isso aqui vale 4. Mas ele está dividido bem ao meio. Então, eu posso dizer que essa resistência é o dobro. Então, essa é 20 kΩ. Aqui eu tenho mais 20. Aqui eu tenho mais 20. Aqui eu tenho mais 20. Por favor, ó, repare que essa resistência ao todo vale 30 kΩ, porque é uma série. Essa resistência vale 30 kΩ, é outra série. Isso e isso também 30 kΩ. Ou seja, eu posso falar que essa resistência vezes essa resistência, 30 vezes 30 é 900, é igual a essa resistência vezes essa daqui. Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? O potencial elétrico de cima igual ao potencial elétrico de baixo. Ou seja, a diferença de potencial entre os dois é zero. Tudo que está ligado em cima, tudo que está ligado embaixo, desaparece. Então, é esse o circuito que o cara quer que eu determine. O que eu tenho de resistência? O que eu tenho de resistência elétrica? 10 mais 20 mais 20 mais 10. 60. 10 mais 20 mais 20 mais 10. 60 também. Eu posso dizer que a resistência equivalente desse paralelo é igual ao valor que se repete na parte de cima e na parte de baixo, dividido por quantas vezes esse valor apareceu. Lembra que isso é um atalho para a fórmula da resistência equivalente. A resistência equivalente, aí no caso, que se repete é 60 kΩ na parte de cima, 60 kΩ na parte de baixo, e ele apareceu 2 vezes, uma em cima, uma embaixo.
eu posso trocar toda essa resistência equivalente por uma única resistência de 30 kΩ. Tudo isso virou 30. 10 na esquerda, 10 na direita, mais a de 30 no meio, vai ser igual a 50 kΩ. Problema clássico para assustar os vestibulandos. Embora Winston não tenha sido o criador da conhecida ponte de Winston, com certeza ele utilizou em seus muitos experimentos. Para que esse circuito cumpra a sua finalidade, a leitura do galvanômetro deve ser zero. Lembra? Isso é uma ponte em equilíbrio. O que confere ao conjunto uma configuração de equilíbrio. Analise as afirmações considerando que a ponte de um Winston esquematizada esteja em equilíbrio. Primeiro, os valores dos resistores R1, R2, R3 e R4 guardam a proporção dada pela expressão R1 vezes R2, R3, R4. Cuidado, né? Lembra que é sempre aí, no caso, em cruz. Então, eu teria isso daqui, ó. Tá? Em X, vamos dizer. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3, então seria falsa. Mesmo que o gerador seja substituído por outro de força eletromotriz diferente, o galvanômetro indicará valor igual a zero. Se a ponte estiver em equilíbrio, né, que é isso daqui, ó, se a ponte estiver em equilíbrio, sim, é verdade. Não depende do gerador, depende simplesmente do valor das resistências. Os potenciais mudam de B e D, mas eles continuam tendo a relação. O potencial em D é igual ao potencial em B. Então, apesar de eu mudar a tensão, os pontos B e C continuam tendo os mesmos potenciais elétricos. Então, os pontos B e D são equipotenciais, assim como os pontos A e C. Não, A e C não. A é potencial maior, C é potencial menor. BD, verdade. BAC não é verdade. Então, a única alternativa correta seria a alternativa de número 2. Nesse exercício aqui, a gente tem um problema no desenho. E isso está ligado aqui embaixo. O lugar certo dele seria esse, tá? Porque esse é meu fio. Eu tenho duas resistências e eu tenho o fio com um amperímetro, um medidor de corrente elétrica. Ele fala, a ponte de fio mostrada acima, né, não ao lado, é constituída por uma bateria. Tá aqui minha bateria, né? Potencial maior, potencial menor, tá aqui minha bateria. Um galvanômetro, que é esse meu amperímetro que tá aqui, né? Tá aqui com a letra A. Uma resistência, dois resistores, um de resistência elétrica 10 ohms, R1, tá aqui R1, e outro de resistência elétrica R2, 40 ohms. Então, um vale 10, o outro vale 40. Um fio condutor homogêneo de resistividade, não costuma ser R a resistividade, costuma ser aquela letra que parece um P, é um Rho, tá? E não R. A área de secção transversal A, então, é a grossura do fio, a bitola do fio, e L é o comprimento. O comprimento desse fio como um todo, né, dessa extremidade, seguindo até o ponto do lado de lá, eu vou ter aqui, nesse pedaço, 100 centímetros, 1 metro, né? Ele fala que o cursor se desliza, tá, sobre o fio condutor. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos de comprimentos, L1 é o primeiro trecho, L2 é o segundo trecho. A corrente elétrica no galvanômetro é nula. Lembra, eu só vou ter corrente elétrica nula nesse caso se essa resistência vezes esse comprimento é o X, né? É igual a essa resistência vezes esse comprimento. Tá aí o meu X e eu vou trabalhar nele. É uma ponte em equilíbrio. Como é uma ponte em equilíbrio, eu posso dizer que R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1. Ele me deu as resistências, mas ele não me deu os comprimentos. Então, eu posso falar que a primeira resistência, 10 vezes L2, é igual a 40
vezes L1. Simplificando por 10 dos dois lados, eu tenho que L2 é 4 vezes o tamanho de L1. Professor, eu só sei que o tamanho é 1 para 4, mas eu não sei quem são os tamanhos. É só se lembrar que L1 mais L2 é o tamanho do fio inteiro, 100 centímetros. Se você coloca no lugar do L2 esses 4L, substituindo, então eu vou ter que L1 mais 4L1 é igual a 100 centímetros. 5L1 igual a 100 centímetros. Portanto, L1 igual a 100 dividido por 5, 20 centímetros. O que estava escrito ali? Que o L2 é 4 vezes maior que o L1. Então, o meu L2 vale 80 centímetros. Foi? Então, vamos lá nas alternativas. Se você for ver, ele quer L1 e L2, então L1 20, L2 80, está aqui a resposta do nosso exercício. Espero que você tenha gostado e clica aí embaixo, entra para o canal, recebe as próximas aulas. Por hoje é só, até a próxima.